A maioria das pessoas acha que pessoas disciplinadas têm mais força de vontade do que elas. Não tem. E quando você descobrir o que realmente está acontecendo, você nunca mais vai olhar para a disciplina do mesmo jeito. Existe essa ideia de que algumas pessoas simplesmente são diferentes, que elas acordam às 5 da manhã, vão para a academia, comem bem, fazem o trabalho difícil e que, de alguma forma, isso não dói nelas do jeito que dói nos outros, como se elas tivessem algum gene especial que o resto de nós não recebeu. Só que isso não é verdade. E os estoicos, caras que viveram há mais de 2000 anos, já tinham descoberto isso. Eles sabiam exatamente o que disciplina realmente é. E não é o que você pensa. O que eu vou te contar agora vai ser desconfortável, mas é o tipo de desconforto que muda coisas. Vamos ser honestos por um segundo. Quantas vezes você já falou para si mesmo, começo na segunda? Ou preciso primeiro me sentir motivado, aí eu faço. Ou talvez você tenha assistido 10 vídeos sobre disciplina, lido 3 livros sobre hábitos, montado uma rotina nova e mesmo assim nada mudou. Você não é preguiçoso. Esse não é o problema. O problema de verdade é que te venderam uma mentira sobre o que disciplina é. A maior parte do conteúdo que você vê por aí faz a disciplina parecer algo limpo, estético. Aquele cara acordando no escuro, colocando tênis devagar, câmera lenta dele correndo na chuva. Parece legal, parece algo que você quer ter. Mas ninguém tá mostrando o que tá acontecendo dentro da cabeça dessa pessoa. Ninguém tá contando a parte que não aparece bem na câmera. E é exatamente nessa parte que a coisa real mora. Os estoicos tinham um conceito chamado ascesis. É uma palavra grega que basicamente significa desconforto voluntário, de propósito. Não porque a vida os forçou, mas porque eles escolheram isso. Marco Aurélio, que era literalmente o homem mais poderoso do mundo na época, o imperador de Roma, dormia no chão às vezes. Não porque precisava, porque queria se lembrar de que conseguia. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, passava dias comendo a comida mais barata possível, usando roupas simples, vivendo como se não tivesse nada. E então se perguntava, isso é realmente tão ruim assim? Esse é o segredo desconfortável. Pessoas disciplinadas não são pessoas confortáveis que descobriram uma forma de tornar as coisas difíceis fáceis. São pessoas que fizeram as pazes com o fato de que coisas difíceis vão continuar sendo difíceis e pararam de esperar esse sentimento passar antes de agir. Deixa eu repetir isso porque importa muito. Elas pararam de esperar o sentimento passar antes de agir. Você tem esperado se sentir pronto, esperado se sentir motivado, esperado o momento certo, o humor certo, as circunstâncias certas. E os estoicos olhariam para você e diriam, essa espera nunca vai acabar. Esse sentimento que você está esperando não vai chegar. Não do jeito que você imagina. Epiteto, um cara que nasceu escravo, sem dinheiro, sem liberdade, sem poder sobre nada na vida, disse algo que deveria te parar na hora. Ele disse que o obstáculo é o caminho. Não que o obstáculo é algo que você supera para chegar no caminho. O obstáculo é o caminho. A coisa difícil não está entre você e o resultado. A coisa difícil é o resultado. Fazer é o ponto. E aqui fica ainda mais desconfortável. A maioria das pessoas pensa que pessoas disciplinadas sentem menos resistência do que elas, que vai ficando mais fácil com o tempo, que um dia você simplesmente para de ter medo das coisas difíceis. Isso também não é verdade. A diferença entre uma pessoa disciplinada e uma que não é que a pessoa disciplinada não sente a resistência. Ela sente, toda vez. Ela simplesmente parou de tratar esse sentimento como razão para não agir. Pensa assim, quando você toca em algo gelado, seu corpo recua automaticamente. É um reflexo. Você não consegue controlar isso. Mas você pode escolher o que faz depois. Você pode escolher manter a mão na água fria mesmo assim. A sensação não some, mas a sua relação com ela muda. É isso que os estoicos estavam treinando. Não motivação,
Não força de vontade como um tanque de combustível que enche quando você dorme e esvazia quando você trabalha. Eles estavam treinando a relação deles com o desconforto. Eles praticavam de propósito estar bem com coisas difíceis, em pequenas doses, todos os dias, para que quando as coisas grandes e difíceis aparecessem, eles não quebrassem. Marco Aurélio escreveu no diário dele. E lembra, ele estava falando com ele mesmo, não para uma plateia. Ele escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você vai encontrar força. Ele não escreveu isso porque vinha de forma natural para ele. Escreveu porque precisava se lembrar disso. Porque mesmo ele tinha dias em que não queria fazer a coisa. E esse é um dos pontos mais importantes aqui. Disciplina não é um traço de personalidade. Não é algo que você tem ou não tem. É uma prática, como um músculo. E os estoicos sabiam disso. Não chamavam de talento, chamavam de virtude. E virtude era algo que se construía, repetição por repetição, escolha por escolha, dia por dia. Agora vamos falar de algo que quase ninguém toca quando fala de disciplina: identidade. Os estoicos acreditavam que cada ação que você toma está te construindo ou te destruindo como pessoa. Não existe neutro. Quando você diz que vai fazer algo e não faz, você não está só pulando aquela tarefa. Você está ensinando para você mesmo quem você é. Você está escrevendo uma história sobre você. E essa história vira a sua identidade com o tempo. Toda vez que você pula o treino, você não está só pulando o treino. Você está votando na versão de você que pula treino. Toda vez que você vai mesmo assim, mesmo mal feito, mesmo com metade do esforço, mesmo se sentindo péssimo, você está votando na outra versão, a que aparece. Epiteto foi direto. Ele basicamente disse: toda vez que você cede a algo que disse que não ia fazer, sua mente fica mais fraca. E toda vez que você faz o que disse que ia fazer, sua mente fica mais forte. É simples assim e brutal assim. Então, o segredo desconfortável não é que disciplina é difícil. Você já sabia disso. O segredo desconfortável é que o sentimento difícil nunca vai embora de vez. E você tem esperado ele ir. Você tratou o desconforto como sinal de que algo está errado, como razão para parar, como sinal de que talvez hoje não seja o dia. Mas os estoicos diriam que esse sentimento não é um aviso. Esse sentimento é o trabalho. Caminhar em direção a ele em vez de se afastar, isso é a disciplina. Isso é a prática. Tem mais uma camada nisso que a maioria das pessoas ignora completamente. Os estoicos falavam muito sobre memento mori, a ideia de lembrar que você vai morrer. Não como um pensamento dark ou deprimente, como uma ferramenta, como uma forma de cortar todo o ruído e perguntar: isso realmente importa? Eu estou realmente fazendo o que quero fazer com o tempo que tenho? Porque o que acontece quando você deixa isso realmente cair? As desculpas começam a parecer menores. A resistência começa a parecer menos importante. Não porque desapareceu, mas porque o peso do tempo de repente parece real. Você para de esperar a segunda. Para de esperar estar pronto. Porque percebe, em algum nível, que o número de segundas que você tem não é infinito. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Não à versão de você que vai ser disciplinado na semana que vem. Não ao plano que você fez na sua cabeça às 11 da noite quando estava motivado. Agora. O que você pode fazer agora? E é aqui que os estoicos te dão algo prático de verdade. Porque eles não só falavam sobre isso, eles construíram formas de viver isso. Práticas específicas. A primeira se chama premeditatio malorum, que basicamente significa pensar no que vai dar errado antes de dar. Não para ser pessimista, para estar preparado. Porque quando você imagina o obstáculo antes dele aparecer, ele perde grande parte do poder que tem sobre você. Você já ensaiou, você já decidiu o que vai fazer. Então, quando a resistência chega, e ela vai chegar, você não está surpreso, você está preparado. A segunda prática é mais simples. Os estoicos escreviam. Todo dia, Marco Aurélio escrevia sobre quem ele queria ser naquele dia. Toda noite, refletia sobre quem ele realmente foi. Não para se punir, para ser honesto.
para manter visível a distância entre quem ele era e quem queria ser. Porque quando você consegue ver essa distância, você consegue fechar ela. Quando você finge que a distância não existe, ela só aumenta. A terceira, e essa é a que pega as pessoas, é começar antes de estar pronto. Não depois de ter planejado o suficiente. Não depois de ter aprendido o suficiente. Não depois de sentir vontade. Os estoicos acreditavam que a ação constrói clareza, não o contrário. Você não pensa o seu jeito de entrar nas coisas. Você age o seu jeito de pensar com clareza. No momento em que você começa, mesmo mal, mesmo com medo, mesmo despreparado, algo muda. O cérebro para de lutar e começa a ajudar. Aqui é o momento que eu quero que você realmente deixe entrar. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não tem pouca força de vontade. Você tem entendido errado o que disciplina é. E esse mal entendido tem te custado caro. Disciplina não é a ausência de resistência. É a decisão de seguir em frente mesmo com ela. Toda vez. Não perfeitamente, não sem dor, mas de forma consistente. Os estoicos não prometeram para você uma vida que se sente bem o tempo todo. Prometeram algo melhor do que isso. Prometeram uma vida onde o que você sente não decide o que você faz. Onde as circunstâncias não te controlam. Onde a versão de você que você respeita, aquela pessoa que faz o que disse que ia fazer, não é uma meta futura. É algo que você pode começar a construir agora, hoje, com a próxima escolha que você fizer. Você já sabe qual é a próxima coisa certa a fazer. Você sempre soube. A questão nunca foi o quê. A questão era se você ia esperar se sentir pronto primeiro. Os estoicos dizem, não espere. Então vamos fechar isso. O segredo desconfortável das pessoas disciplinadas é esse. Elas sentem a mesma resistência que você sente. O mesmo peso de manhã. A mesma voz dizendo para esperar, para descansar, para deixar para depois. A diferença é que elas pararam de tratar essa voz como algo que precisavam vencer primeiro. Elas agem mesmo assim. E com o tempo, agir virou quem elas são. Os estoicos construíram uma filosofia inteira em torno disso. Não conforto, não facilidade, mas o tipo de força que vem de fazer coisas difíceis de propósito, de forma consistente, sem esperar permissão das suas próprias emoções. Asqueses. Desconforto voluntário. Pratique estar bem com coisas difíceis em pequenas doses todo dia. Escreva quem você quer ser. Reflita sobre quem você realmente foi. Comece antes de estar pronto. Lembre que o tempo não é infinito. É isso. Esse é o segredo. Não um truque, não um atalho. Só a verdade desconfortável que as pessoas mais disciplinadas da história já sabiam e viviam. Se esse vídeo te fez pensar, assiste o próximo. Vai ainda mais fundo.